dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, gente? Meu nome é Gabriel, eu faço parte do grupo de residência pedagógica da UERJ, Geografia UERJ, tá? E hoje eu vou estar abordando com vocês o tema do crescimento da população mundial e as teorias demográficas. Eu dividi em dois o tema e a gente vai começar pelas teorias demográficas, ok? As teorias demográficas a gente começa com a malthusiana e a neomalthusiana. Ambas bebem da mesma fonte, ambas têm a mesma pegada, só que algumas coisas diferentes. A malthusiana ela vai falar que a gente deve reduzir, controlar a taxa de crescimento nos países menos desenvolvidos, porque vai chegar um ponto onde as pessoas vão morrer de fome por não ter alimento suficiente. Pois bem, para bater nessa teoria, a gente já traz o seguinte: a gente produz o suficiente para mais de 3 planetas Terra se alimentarem, só que a gente desperdiça muito. Só que na época que a teoria foi criada, nossa tecnologia não era avançada o suficiente para falar assim, olha só, pode crescer que a gente vai produzir, tudo bem? E a neomalthusiana, ela vai fugir um pouquinho dessa, só um pouquinho, quase nada, gente. É como se ela só desse uma mudada de faixa quando você está dirigindo, sabe? Ela vai falar assim, olha só, além do problema alimentício, a concentração de renda vai aumentar conforme o número de pessoas. Ela tenta justificar pelo número de pessoas que nascem o, a concentração de renda. Olha, gente, isso é um problema, porque a concentração de renda não é culpa do número de pessoas que nascem, mas sim do sistema que nós temos de distribuição de renda no mundo, tudo bem? Mas as duas bebem da mesma fonte. As duas têm os mesmos problemas e as duas vão ter teorias que vão falar assim, olha só, vocês estão erradas. E vão mostrar isso em números e na realidade, tudo bem? Em resposta da malthusiana, primeiro, a gente tem a teoria reformista. A teoria reformista vem com a ideia de que quando a gente alcançar um nível econômico, a gente acabar com os problemas sociais e econômicos, ou seja, distribuição de renda, acesso à saúde, educação de qualidade, acesso ao emprego, o crescimento populacional ele vai se estabilizar. Vai chegar um ponto onde a gente morre 2 pessoas e nascem 2 pessoas, por exemplo. Não vai ter mais nascem 4, morrem 3, e, sabe? As coisas vão se estabilizar, porque as pessoas vão ter acesso à saúde, à educação, vão saber se preservar, vão saber o que é preservativo, sabe? Vão saber o que é uma camisinha, o que é um DIU, o que é um remédio contraceptivo. Então, ela vem trazendo isso e ela fala mais, ela mostra que nos países mais desenvolvidos que a educação e a saúde já são amplamente divulgadas e as pessoas têm acesso, esse número de crescimento populacional é reduzido. Como a gente vai poder ver nos gráficos a seguir, tanto no primeiro gráfico quanto no segundo, levando em conta, a gente consegue ver que o crescimento populacional ele é menor nos países desenvolvidos. A projeção que nós temos no mapa da direita, a projeção mais baixa, ó, joga lá para baixo, tá? Lá embaixo, é que nos países mais desenvolvidos, o crescimento populacional até 2100 vai chegar a menos de 1 bilhão de pessoas, ok? Somando todos, menos de 1 bilhão de pessoas. Já a taxa média, vamos fazer uma média aqui entre o mais alto e o mais baixo? 1 bilhão e um pouquinho, 1 bilhão quebrado, vamos botar 1,2 bilhões de pessoas, 200 milhões de pessoas. Agora vamos jogar lá em cima, pega assim a expectativa e fala assim, cara, olha só, lá em cima, bota lá em cima, 2 bilhões de pessoas, tá? É a projeção dos países mais desenvolvidos. Agora prestem atenção nos países menos desenvolvidos, tá? A projeção dos países menos desenvolvidos, a mais baixa, ela bate quase na mais alta dos países desenvolvidos. Lembra que a teoria reformista fala? Essa aqui são em números, mostra em números, até mesmo no número de pessoas que a gente vai estar chegando. Olha só, a projeção média, ela passa a projeção mais alta de 2 bilhões de países desenvolvidos, a projeção média dos países menos desenvolvidos passa. Ela está quase batendo 3 bilhões, gente. Quase 3 bilhões de pessoas. Enquanto a projeção mais alta, olha só, vamos pegar aqui e jogar o máximo possível que a gente conseguir. O que a gente consegue imaginar? Isso aqui é isso. 4 bilhões de pessoas, gente. 4 bilhões. É o dobro de pessoas dos países desenvolvidos. Conseguem ver um problema aí? Eu consigo ver o problema. Onde está o problema? E o problema não é o crescimento, não é a taxa de natalidade, nem controle populacional nos países mais desenvolvidos, não, tá? Mas o problema é sim no acesso à saúde, acesso à educação, que os países mais desenvolvidos já alcançaram, em sua maioria em seus territórios, e os menos desenvolvidos não, tá?
A próxima teoria, que é a teoria da transição demográfica. A teoria da transição demográfica, a gente trabalha com 3 fases, tá? A primeira fase é pré-industrial. Ah, onde está a fase pré-industrial, Gabriel? Olha só, a fase pré-industrial tá antes da primeira revolução industrial, né? Ah, pô, Gabriel, meio óbvio. Sim, meio óbvio. Mas vamos explicar o porquê. A fase pré-industrial, ela vai abordar que as pessoas, elas nasciam muito e morriam muito. Ok, mas por quê? Tipo, o que aconteceria? Bom, a gente chama condições sanitárias horríveis, guerras, fome. Pós-indústria, na fase transicional, que a gente é o marco depois da primeira revolução industrial, a gente começa a ter já umas condições sanitárias melhores, né? Condições alimentícias melhores, sim. Mas essas condições não são para todos, tudo bem? Então, nos países onde ainda estamos passando pela fase transicional, por exemplo, que é o estado do país, do Brasil, nosso país, a gente vai ter uma queda da mortalidade, da natalidade também, mas não o suficiente ainda. E essa queda da natalidade, ela vai se justificar, da mortalidade vai ser justificada pelos avanços da medicina que nós temos, tudo bem? A fase evoluída, que é a fase que a gente vai colocar aqui, quem está na fase evoluída? Países europeus como a Alemanha, que a gente vai abordar já já, é onde a taxa de natalidade cai mais, tudo bem? E a taxa de mortalidade também cai. Então a gente passa a ter um crescimento controlado, naturalmente controlado. Ninguém foi lá e baixou a política de filho único, ou de vão botar mais filho aqui. Não, foi natural, tá? Então ela mostra que a gente não precisa fazer com que os países menos desenvolvidos tenham que passar por políticas de controle populacional, que não é isso que tem que acontecer. Os países menos desenvolvidos não têm que sofrer para que os países mais desenvolvidos fiquem numa boa. Não é isso que tem que acontecer, tá? Vale lembrar que tanto essa teoria quanto a teoria reformista, ela tá abordando os problemas sociais e econômicos. Uma aborda de forma direta, outra de forma um pouco menos indireta, colocando em fases, mas que eu acho que ficou bem claro, que as duas deixam claro que não precisa ter um controle de natalidade, não precisa obrigar a pessoas a não terem filhos ou esconderem seus filhos, tá? Agora, sobre o crescimento da população mundial, lembra que eu falei que dividia em dois? Vamos para a segunda parte. Dividindo em dois, a gente vem trazer a Alemanha agora, que é um país europeu, que é o que alcançou um nível educacional, um nível de saúde considerada muito boa para ótima, e que atende essa população. Olha o que acontece. O número, a sua faixa, a sua pirâmide etária, o que acontece? A população começa a envelhecer e a nascer pouco. Como vocês podem ver, a maior parte da população alemã está entre 50 e 59 anos. Enquanto a população jovem que está nascendo está em 2,5, 2,4. Tá? Ela não, você podem ver como essa pirâmide é diferente. Essa pirâmide é uma pirâmide mais velha. É uma pirâmide onde está dizendo, olha só, nós vamos ter um problema de população economicamente ativa aqui. Porque as pessoas entre 50 e 59 anos, elas estão perto de se aposentar, né? O que isso vai acontecer? Isso a gente vai chamar de déficit demográfico. As pessoas começam a... Você começa a perder o trabalhador, as pessoas começam a morrer e você tem menos gente nascendo. O que a Alemanha vai tentar resolver isso? Olha só, então vamos absorver trabalhadores de outro lugar. Então vamos baixar uma política de imigração. Não é o nosso tema, mas pode ser um tema de uma próxima aula. Você comenta aqui se você quiser, tá? No canal. E esse tema a gente pode abordar depois. Se você tiver alguma dúvida, também joga no canal, a gente responde. Pode demorar um pouquinho, mas vamos responder, tá? Continuando o tema, o crescimento populacional a gente vai dividir em 3, tudo bem? Tá? Eu espero que vocês tenham entendido até aqui. Se não entenderam, perguntinha, a gente vai lá e responder. Crescimento populacional nulo. O que é o crescimento populacional nulo? É aquele crescimento onde morre 2, nasce 2. Então, morreu um casal de pessoas, né? Vai lá, vai ter dois filhos para substituir esse casal. Perfeito. Aqui é onde a gente fala que seria um crescimento, a gente estaria tranquilo, né? Seria meio que o ideal. O crescimento positivo, que é quando o número de pessoas que nasce é maior do que o número de pessoas que morrem. Isso também é muito bom, tá? Quando a gente fala de crescimento ideal, é baseado em questão de, tipo assim,
é quando... Não é crescimento ideal, vou consertar minha frase, não é crescimento ideal. Mas a gente chama de crescimento nulo porque pela questão de você tira 2, mas você coloca 2. Enquanto o crescimento é positivo, por quê? Por exemplo, vamos dizer que morram um casal de pessoas, mas tem 3 novas pessoas nascendo para substituir aquele casal na mão de obra. Então, para a questão do mão de obra capitalismo, do exército de reserva, que são temas a serem abordados ainda aqui, é, você é positivo ter isso. Esses dois crescimentos são crescimentos bons, são crescimentos legais, que a gente considera legal. O crescimento negativo que é preocupante. O crescimento negativo acontece quando, por exemplo, morre 2 pessoas, mas nasceu só uma. Então isso quer dizer o quê? Então, quando daqui a pouco vai chegar um ponto, né, onde você vai estar perdendo o número de população. Então, de vez de, sei lá, vamos dizer, que a gente tivesse um crescimento nulo, que fosse 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas e assim eternamente, tá? No crescimento negativo, a gente tem 7 bilhões de pessoas hoje, daqui a uns anos a gente vai ter 6 bilhões, né? É como se a gente tivesse a população estivesse acabando, vamos dizer assim, né? De forma bem grosseira, tá? Olha só, gente, a gente tá abordando aqui bem superficial essa parte. Mas o crescimento populacional atual, a gente está no positivo, tudo bem? A gente está num ponto onde está nascendo mais pessoas do que morrem, isso é bom. A gente está nesse crescimento, a gente estaria. Esses gráficos, como foram mostrados aqui, eles são gráficos que trazem pra gente uma ideia de quantas pessoas vão crescer, como vai ser esse desenvolvimento, tudo bem. E mostram também a ideia de que a gente está começando a chegar numa fase onde as coisas vão se equilibrar, onde a gente vai parar de crescer muito, tá? E vai começar a chegar a um estágio de falar assim, olha só, tá tranquilo, tá, gente? A projeção atual mais alta que nós temos é de chegar a quase 12 bilhões de pessoas só em 2100. Tudo bem? Bom, gente, agradeço a atenção de vocês. Eu sou o Gabriel Teixeira, sou residente pedagógico. Espero que tenham gostado e até a próxima, tá bom? Tchau!